Então, a questão que eu pretendo discutir aqui é o real segredo do Estatuto do Desarmamento e eu pretendo contar para vocês nessa live qual é o segredo do Estatuto do Desarmamento, né? E uma vez entendido esse segredo, vocês vão verificar que várias situações que têm acontecido, que as pessoas olham e digam assim: ah, isso é hipocrisia, ah, isso não faz sentido, ah, mas por que que não pode ser assim, ah, mas por que que não pode ser assado, ah, mas será que não dá? Por que que a resposta para tudo isso é não, certo? E por que que você partindo da premissa declarada do Estatuto do Desarmamento, nada faz sentido, mas você entendendo a real razão do Estatuto do Desarmamento, tudo faz sentido. Então, eu usei três situações, paradigmas, para gente que teoricamente não fazem sentido, para, após explicado a real intenção do desarmamento, vocês verem que tudo faz pleno sentido. Desarmamento. O objetivo do Estatuto do Desarmamento é para que, no momento que o chicote estrale nas suas costas, não haja dano ao chicote, certo? O Estatuto do Desarmamento serve para proteger o chicote, serve para que o Estado possa lhe chicotear sem que o chicote seja colocado em risco. Tá? O objetivo do Estatuto do Desarmamento é diminuir o custo da violência estatal, certo? É reduzir o custo da imposição de regras absurdas, é reduzir o custo do controle. É para isso que serve. É para garantir a facilidade da imposição de regras idiotas. É para isso que serve. Se você entender isso, você passa a entender que todo o resto faz total sentido. Não há erro no pensamento dos policiais que conduziram o CAC. Não há erro na questão do desarmamentista que faz uso da sua arma para impor a sua vontade. Não há erro na decisão do STJ que entende que o traficante, quando na atividade de tráfico, aonde ele está agindo de forma comercial, onde ele é um traficante, não um cidadão, ele pode estar armado, mas em todos os outros momentos, quando ele está no convívio social, agindo como cidadão e não como traficante, ele deve estar desarmado. Tá? Então, contado tudo isso tem custo. E qual que é o custo da violência estatal, vamos dizer, a imposição? Então vamos pegar um caso completamente hipotético. Vamos dizer que numa região muito distante, né, num local muito distante, né, existam pessoas, os cidadãos, quando fizeram o ensino primário, aprenderam algumas regras básicas de biologia, etc, etc. E nessas aulas do ensino médio, elas aprenderam sobre os efeitos de seres microscópicos no corpo humano e aprenderam certos, vamos dizer assim, princípios básicos de funcionamento dessa interação entre seres microscópicos e o corpo humano, certo? E daí, eventualmente, numa situação hipotética, né, acontecida num futuro muito, muito distante, houve a dispersão de seres microscópicos nesse mundo e as informações vindas em relação a esses seres microscópicos não batiam com os ensinamentos basilares aprendidos no ensino fundamental por essa população em relação à interação entre os corpos humanos e esses seres microscópicos, né? E o governo apareceu com a explicação de que era uma situação muito complexa e, portanto, os princípios basilares aprendidos por qualquer um que frequentou o ensino fundamental não se aplicavam.
né? E, portanto, aquela conclusão lógica que qualquer um que tenha o conhecimento dos ensinamentos básicos chegava, não se aplicavam e, portanto, seria necessário seguir uma série de regras que não fazem nenhum sentido com esses princípios básicos, né? Mas que por uma questão mágica e que só os grandes especialistas conseguiam absorver, eram o recomendado. Inclusive, essas regras idiotas se contradiziam entre si no tempo, porque ora a regra era X, outra hora a regra era Y, totalmente contraditória, em um exercício real de duplo pensar, né? Então, foi inclusive implantado nesse mundo distante um Ministério da Verdade encarregado de apagar e censurar as notícias que traziam informações anteriores que contradiziam completamente as informações posteriores, né? Então, aqueles que apontavam, mas espera aí, há 3 meses atrás vocês estavam falando exatamente o contrário, essas pessoas eram censuradas, chamadas de negacionistas, isso quando não perseguidas pela polícia, né, desse reino distante, né? E o que aconteceu? Num futuro um pouco mais à frente nessa história absolutamente hipotética, aquelas pessoas que tinham conhecimentos básicos da interação dos seres microscópicos com os corpos humanos, que aprenderam no ensino fundamental, verificaram que a evidência empírica, ou seja, a evidência analisada no mundo real, condizia com seus conhecimentos básicos. Ou seja, aquilo que se presumia utilizando os conhecimentos básicos estava se mostrando realidade de forma empírica, apesar do Ministério da Verdade dizer que aquilo que as pessoas viam com os próprios olhos era pura mentira. Por quê? Porque era necessário manter as regras idiotas e sem com qualquer fundamentação lógica nesse mundo muito distante, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários, porque sempre que eu falo dessas coisas sempre tem gente dando bote, né? Ótimo, não tem gente dando bote. Vamos dar continuidade. Pessoal que quer dar bote e não está conseguindo, tem que se inscrever no canal, esperar 1 minuto, daí vocês podem dar bote. Então, partindo desse princípio, o que acontece? Vou entrar no tema do custo da violência, certo? Por serem regras que não fazem sentido, que pessoas que frequentaram o ensino básico conseguem identificar o erro da fundamentação da lei, essas leis precisavam ser impostas com o uso da violência estatal. Tá? E agora vai ficar bem claro o custo dessa violência. Então, as regras não faziam nenhum sentido, elas precisavam ser impostas com violência. Por conta disso, cidadãos que normalmente seguem as regras voluntariamente se viram ou impossibilitados de seguir a regra, porque seguir a regra representava a sua falência ou um risco à sua vida, certo? E algumas pessoas perceberam que essa regra não tinha fundamento nenhum e, por princípio, intentavam não seguir essa regra, certo? Por uma questão de demarcação de fronteira. Decidiram resistir à aplicação da regra. E nesse reino, nós temos duas situações completamente diversas. Nós temos a situação do dia a dia comum, do mundo civilizado, submetido ao julgo do rei, né, que inventou essas regras, e nós temos outras locais onde o reino não alcançava, né? Locais aonde exércitos estrangeiros estavam postados, né? E, portanto, não havia o alcance desse rei, né? Vamos dar um nome absolutamente aleatório, sem nenhuma conexão com a realidade a esses locais
dentro do reino, mas ocupados por exércitos estrangeiros. Vamos chamar de... Me dê um nome aí legal para esse local, né? Não consigo pensar em nada. Já achei um nome, uma palavra que não quer dizer nada, não tem nenhum conceito associado a ela, então vamos chamar esse local de favela, tá? Então, nesse reino distante, nós temos um mundo normal, onde o rei tem o seu alcance, e temos as favelas, onde a ocupação do exército estrangeiro não submetido, né? E fica claro, fica extremamente claro o custo da violência reduzido, né? O quanto há o custo dessa violência, pelo fato de que nos locais onde o rei tem acesso, ele precisava mandar apenas os guardas que não são nem polícia, guardas fantasiados de uma cor muito legal, muito bacana, que não são nem polícia, não têm poder policial, apesar de possuírem poder de polícia, o qual até o mesário tem, né? E portanto não é a mesma coisa que ser polícia. Eles mandavam essas pessoas para cumprir as regras absolutamente ilegais, e essas pessoas muitas vezes sequer armadas, sequer utilizando armas de fogo, né? Digam aí para mim uma cor legal que esse pessoal pode usar aí. Eu acho que seria interessante. Daí eu pego aqui a informação do pessoal e digo qual que é a cor que eles usam. Essas pessoas podem, sem nem ter acesso a armamento, impor as regras idiotas e imbecis a todos os que pretendem resistir, inclusive soldando a porta dos comércios sem a necessidade. Chega um cara numa moto e diz: olha, tem que cumprir a regra, você está descumprindo a regra. Você não pode nadar no mar, você não pode ficar sentado sozinho na praça, você não pode abrir o seu comércio, nem que seja para você ficar sozinho aí trabalhando no computador. Não pode, não pode, né? Vamos impor essa regra e os cidadãos acabam. O custo é muito baixo, porque não há necessidade de investir em equipamento, não há necessidade de investir em treinamento, não há necessidade nem de acionar a polícia de verdade, né? Basta acionar os que pensam que são polícia, né? E diz: vai lá, obriga o cidadão a cumprir a ordem, e efetivamente, nesse mundo paralelo que não tem nenhuma conexão com o nosso, isso acabou sendo efetivo, Ao contrário, nos reinos ocupados por exércitos estrangeiros, o qual nós convencionamos chamar de favela, sem nenhuma conexão com o nosso mundo real, não foi possível mandar o pessoal que faz cosplay de polícia para o cumprimento das regras indevidas. Por quê? Porque se você manda Pronto, o motoqueiro já foi buscar a mãe na casa de luz vermelha, né? Tá no horário, né? Acho que passou. A mãe dele deve trabalhar, fazer o turno da tarde. Então já deve ter dado o término do horário de trabalho, já foi buscar lá. O que eu tava falando mesmo? Ah, sim. Então, se você manda o cosplay de polícia para ir nesse local imaginário chamado favela, para fazer cumprir a regra idiota tirada da bunda do rei, certo? Ele vai, ou ele vai, né? Falar: não, eu vou lá, senão eu vou estar prevaricando. Não vai, meu amigo. Manda o cara lá cumprir a regra idiota. Ó, tem comércio aberto lá no território ocupado pelo exército. Ele falou: não, peraí, exército inimigo. Escuta, meu amigo, se eu entrar nesse local utilizando porque errei o caminho do GPS, eu tô ferrado.
Chego no inferno tão furado que nem o diabo, não vai ter serventia para mim, né? Você acha que eu vou lá? Então o que acontece? Para impor essa regra nesses locais imaginários que nós nomeamos favela, é necessário o quê? É necessário um grande investimento, tem que acionar as tropas de elite, que são limitadas e, portanto, não podem ser aplicadas em todos os lugares, certo? É necessário um grande uso de equipamentos. Se faltar colete à prova de bala, os caras não vão. Se faltar caveirão, os caras não vão. Ou seja, a recusa dos agentes estatais, aqueles que materializam a vontade do rei, a recusa em cumprir em locais onde se sabe previamente que a resistência será feroz, certo? Então, fica claro, para cumprir a regra contra aquele camponês que decidiu cumprir todas as outras regras e essa é a primeira que ele está descumprindo, a lei garante que basta mandar qualquer bobo de uniforme, sem treinamento nenhum, que esteja disposto a fazer uso da autoridade, né, que o uniforme lhe investe, para uso de violência contra esse cidadão, para obrigá-lo a cumprir. De outro lado, nos territórios ocupados pelo exército inimigo, se você mandar esse longa-manos para fazer o cumprimento da mesma ordem, ele não volta. Ele simplesmente não volta. Você perde, você não cumpre a ordem e você perde lá aquele recurso humano. E isso pode, inclusive, lhe causar graves prejuízos sociais e políticos, porque o resto da tropa que viu aquele um ou dois colegas serem enviados para cumprir uma missão que era uma missão suicida, podem agora se recusarem a cumprir qualquer outra ordem. Isso gera um problema político, isso gera um problema social. Então fica evidente que existe sim um custo para o exercício dessa força coercitiva, dessa violência, né? E esse custo ele é tão maior com base em dois fatores. Quanto mais idiota for a lei que você aplica, quanto menos lógica tiver essa legislação, maior o grau de violência que você precisa aplicar para ela ser imposta. E quanto maior a possibilidade de resistência e o número de pessoas aptas a resistir que estão contra essa regra, certo? Maior o custo dessa violência a ponto dele ser proibitivo, tá? Ele é tão proibitivo que nesses locais onde existem esses locais imaginários chamados favela, o rei não teve a opção da imposição violenta das suas regras idiotas. Ele teve que fazer um trabalho de conscientização do exército inimigo e pedir para que o exército inimigo impusesse as regras aos residentes daquela região, né? Não sei se vocês sabem, mas contra a população em geral foi aplicado o chicote, foi aplicada a obrigatoriedade, foi aplicada a violência coercitiva. Nesses locais imaginários chamados favelas, né, nesse mundo distante e hipotético, foi aplicado o quê? Foi aplicado o convencimento e a negociação, né? Por quê? Porque o custo da imposição coercitiva era alto demais para ser arcado, tá? Então, esse é o conceito de custo da violência. Espero que tenha ficado claro. Vou dar uma olhada nos comentários para ver se eu não tenho que explicar melhor essa situação.
Olha lá, o Tadeu diz que ele leu a história e eu estou esquecendo de mencionar que houveram festivais culturais sexta, sábado e domingo sem parar nesse reino distante, né?